Ê, Galo, não ganhou de novo, Galo, dentro de casa, desta vez contra o Atlético, um dos lanternas do campeonato. O Galo ficou no empate por 1-1, saiu atrás, a reclamação também de um pênalti em cima do Coelho. Já o Cláudio Rezende vai esclarecer a bronca da diretoria com a arbitragem no Campeonato Mineiro, mas Olê Marques, sua palavra é muito importante, torcida em grande parte na bronca com o desempenho até aqui. O Galo não ganhou de novo, vem aí uma semana pesada com decisão no Campeonato Mineiro, tem Brasileirão também. O que você tá achando aí do momento do Galo? Olê Marques, fala comigo, ídolo. Fala, Thiago, ótima semana pra você e a todos, amigo. Mais um jogo melancólico, né, na Arena MRV. Na verdade, o torcedor atleticano, ele vive uma expectativa de confirmação daquele grande jogo contra Cruzeiro e Palmeiras, que não se confirma, né? Amargou o seu terceiro empate contra as equipes do interior, né? Na verdade, aí são 6 pontos que você deixa pelo caminho, né? A estreia contra o Betinho, o Tombense e o Atlético nos custou, na verdade, ou custou o Atlético Mineiro, ô Thiago, 6 pontos, né, na tábua de classificação. Muitos erros coletivos e principalmente individuais, né, Thiago? Ofensivamente, o Coelho tem perdido muitos gols, né? Defensivamente, principalmente no pênalti cometido pelo Vitor Hugo, né? Ali lhe faltou malandragem, né, Thiago? E um atleta experiente como ele não pode cometer aquele erro de dar um bote desequilibrado como ele estava. O atacante do Atlético estava dominando a bola para fora da área e nessa hora você, fica firme de pé, joga o cara para fora da área, né? Mas de pé, tirando fora da zona de perigo, né? Que é a grande área. Todo atacante quer aquele contato. Muitas vezes ele deixa até a perna para ser tocado e conseguir um pênalti. E naquele momento, até pela experiência que tem, o Vitor Hugo não pode cometer aquele erro, né? Algumas situações me chamou a atenção também. Um time que precisa do resultado no final do jogo tem que botar, né? E fazer aquela emergência ofensiva, ô Thiago. O Cassierra, que é o centroavante, que é o 9 que o Atlético contratou por milhões, num momento importante como aquele, de emergência, de você botar o Atlético lá para trás, entrou 2, 3, no máximo 5 minutos. Algumas coisas precisam ser explicadas nesse Atlético, né? A pouca utilização do Cassierra, a pouca utilização do Alan Minda, né? Que chegou para dar potência pelo lado direito, tem sido aproveitado muito pouco ou quase nada, na verdade, né? E a coisa tá andando, né, meu velho? Vai para a última rodada agora contra o RT, apertado, né? Dependendo de uma vitória, mas também de outros resultados na competição, né? Para confirmar, para sacramentar uma classificação que tem sido muito sacrificada, né? Pelo mau momento, pelos maus jogos do Atlético até agora, né? Vem aí pela frente na quarta-feira o Remo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vencer é importantíssimo e quem sabe no final de semana confirmar sua vaga à semifinal do Campeonato Mineiro. Mas o momento é também, Thiago, de mostrar evolução, padrão, né? Um time mais consistente, um time que vai lá na frente e converte os seus gols e seja competente na defesa também. Olê Marques, palavra de quem conhece. Ô, Nath Fiuza, o Marques trouxe pontos importantes, né? Trouxe esse Minda, mas não entra pra nada. O Cassierra, o time precisa ganhar o jogo, Nath, 1-1. Você tem lá um centroavante, boa estatura. Bom, vou colocar o cara aqui faltando uns 15 minutos, ver se sai o gol. Coloca faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Tô entendendo mais nada, Nath. Também não. A gente até falava disso ontem aqui no Domingão, eu e o Simões. Eu tenho uma percepção que é a seguinte, Thiago. Claro que quem acompanha o treinamento no dia a dia é o Sampaoli. Ele sabe a verdadeira condição física de cada atleta. Ele sabe também o que no dia a dia o jogador já conseguiu absorver ali, né? De entendimento tático, de coordenação também com os outros jogadores ali na equipe, no funcionamento coletivo. Mas se o jogador está relacionado, ele tem que aguentar pelo menos aí 20, 30 minutos de jogo. Eu acho que você não manda um jogador pro banco de reserva se você não tiver a tranquilidade de colocar ele aí nos 10, 15 minutos do segundo tempo para ele jogar pelo menos esse resto da partida. Então, se o Cassierra estava lá, ele poderia ter jogado mais do que os 7 minutos que ele jogou, talvez nem isso, porque ele entrou ontem, a gente até conferia a súmula, o Simões trouxe a informação, com 43 minutos do segundo tempo. Não se justifica. Você perdendo, alçando bola na área, tendo um centroavante, aí já falou na coletiva, como esse centroavante fez falta em outras oportunidades, aí agora tem o centroavante e não o utiliza, não se justifica. Aí o Minda, a mesma coisa, já vem sendo relacionado, talvez não esteja pronto, de fato, para ser titular, mas poderia ter sido um jogador a entrar, até porque o Atlético colocou, ele mudou ali no segundo tempo, mandou o Coelho pro lado direito, mas o Coelho estava muito mal, e o Minda é um ponta direita, ele poderia ter colocado o garoto ali, energizado, descansado, para cima da marcação do Atlético, que depois que o Atlético faz o 1-0, obviamente a prioridade do time de São João del Rei ali era se defender, e o Atlético poderia ter insistido mais para encontrar um espaço, para forçar um erro do adversário. O Sampaoli mudando algumas coisas, né, colocando o Natanael como um terceiro zagueiro, não precisa disso, o momento pede ainda entendimento
entendimento, facilitar um pouco mais, simplificar um pouco mais as coisas, e vai precisar ser uma equipe melhor para jogar contra o Remo na quarta-feira, que é outros 3 pontos que não podem escapar. O resultado contra o Atlético não pode ser normalizado, assim como o Atlético não pode correr o risco de perder pontos para o Remo na quarta-feira. É aquela história, é um time que não vai brigar ali na mesma prateleira do Atlético no campeonato. Então o Atlético tem que somar esses pontos em casa. Boa, Nath Fio. Cláudio, a torcida do Atlético ficou na bronca com o empate, a diretoria ficou na bronca com o apito, Rezendão. É isso, Thiago, boa tarde a você, boa tarde a todos. A diretoria do Atlético, primeiro foi o Paulo Brax. No dia do jogo reclamou da arbitragem, não só pelo pênalti não marcado no Coelho, que não teve um pedido ao árbitro para revisão no VAR, que aconteceu, por exemplo, no pênalti do Vitor Hugo para cima do atacante do Atlético. O Galo ontem também, o Sérgio Coelho se pronunciou, aqui a gente trouxe ele no Domingão Esportivo, presidente do Galo na bronca. Paulo Brax também, a diretoria do Galo, não só com esse pênalti do Coelho contra o Atlético, naquele lance que foi invalidado o gol do Coelho contra o América, e teve também, Thiago, o pênalti do Bernard, né? Daquele pênalti no Cruzeiro, no Clássico, não foi marcado para o Atlético. O Galo já começou a preparação, Thiago, quarta-feira tem o Remo. 8 da noite, Arena MRV, busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Brasileirão é prioridade pro Galo, então o time titular na quarta-feira, e depois devemos ter um time misto aí do Atlético contra o Itabirito no fim de semana. E aí vamos ver, né, Thiago? O Júnior Santos foi reintegrado, não deu negócio com o Bahia. O Cadu, o atacante, está indo pro Goiás por empréstimo, mas o Júnior Santos fica disponível aí. Como não deu negócio, agora é com o Sampaoli, se ele vai voltar a ser relacionado. Boa, Cláudio, quarta-feira estaremos na Arena MRV, 8 da noite, para Atlético e Remo no Brasileirão.